Sois bem-vindo ao programa Fé para Vencer, na pessoa do pastor e advogado João dos Santos. Que Deus deixe resplandecer sobre nós a sua glória e nos dê a paz. Hoje, na manhã deste dia, nós vamos meditar sobre os jejuns que Deus se agrada e a finalidade de cada jejum. Isto é, por que nós temos que jejuar? Qual a finalidade? E que tipo de jejum vai resolver o problema? Então nós vamos fazer uma leitura aqui na palavra de Deus e depois nós vamos fazer uma breve reflexão. Eu trouxe hoje 3 condições de jejum, 3 tipos de jejum que Deus realmente se agrada e os nossos propósitos serão resolvidos. O primeiro nós vamos ver aqui o que o profeta Isaías recomendou aos judeus para que eles fossem uma nação próspera, que os judeus tivessem realmente condição de se estabelecer na condição de um país abençoado. Quando ele falou, aos teus filhos edificarão as antigas ruínas e levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brecha e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. A condição do país, Israel, se tornar habitável, que nós sabemos que Israel é um país que, humanamente falando, era improdutivo e hoje se tornou um grande país produtivo, segundo a Bíblia, a profecia de Isaías, resultado de oração e jejum. Então vamos ver qual foi os jejuns, ou quais foram os jejuns que o povo de Israel, que os judeus fizeram para se tornarem uma nação, segundo o profeta Isaías. Vamos lá. Isaías capítulo 58, versículo 6. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça a estatura da servidão, e deixe livre os oprimidos, e despedaces todo jugo. Esse é o primeiro jugo, é o primeiro jejum que foi exigido. Não era um jejum de alimento, mas de procedimentos, deixar de proceder ou deixar de fazer determinadas coisas, as quais eram, disse-lhe, que solte as ligaduras da impiedade. O que Deus está falando através do profeta Isaías? Que eles fossem piedosos, misericordiosos uns com os outros. Desfaça a atadura da servidão, isto é, não escravizar uns aos outros. Em outras palavras, ter respeito pela profissão do outro, honrar o seu próximo, no caso deles, os judeus, cada um honrando o seu próximo. Desfaça as ataduras da servidão e deixe livre os oprimidos e despedaces todo jugo. Isto é, qualquer jugo é impedimento, é peso. Então, qualquer peso, qualquer impedimento que tivesse para que eles não pudessem adorar a Deus, servir a Deus, que fosse jogado fora, fosse despedaçado.
E ele continuou mais aqui, ó. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Repartir o pão com o faminto, no caso dos judeus, repartir o pão entre eles era um jejum exigido por Deus para que eles fossem uma nação próspera. E recolhas em casa os pobres desabrigados, e servires o nu, e cubras, e não te escondas do teu semelhante. Então, mais uma vez, o profeta está exigindo deles que acolha o nu, que acolha o necessitado, desobrigado. É uma união que Deus está exigindo dos judeus entre eles. Uma união, um acolhendo os outros. E disse mais aqui, se fizeres assim, conforme foi lido aqui, agora vem a promessa, vem um resultado para quem pratica esse tipo de atos, que é considerado jejum, que nós lemos. Então repousará a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha aqui que Deus está prometendo para eles. Se eles amarem o próximo, se eles vestirem o nu, se eles ampararem o necessitado, se eles honrarem um outro, se eles não escravizarem uns aos outros, veja que Deus está prometendo, a promessa dele. Então chamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Deus dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça e o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. Veja que promessa Deus está fazendo para os judeus, aqueles judeus que fazem esse tipo de jejum, que está ordenando aqui o profeta Isaías através do Espírito Santo. E disse mais, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e homens não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Nós vimos que todos esses jejuns aqui são procedimentos. Deixar de proceder a algo que era desagradável a Deus, para procederem fazendo coisas agradáveis a Deus. E Deus cita aqui cada coisa que eles teriam que falar. Inclusive não podia falar palavras vãs. Olha, e nem fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus e a vontade dos outros. Um fazendo a vontade do outro para poderem se unirem. E o final de todos esse tipo de jejum que está falando aqui, no final ele disse, os teus filhos edificarão as antigas ruínas, que são realmente
a cidade de Jerusalém foi destruída, o templo de Jerusalém foi destruído. Eles irão edificar as ruínas, levantará seus fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Esse o jejum é exigido. Agora nós vamos para o segundo jejum que é exigido aqui, foi o que aconteceu na cidade de Nínive. Diz aqui o seguinte: o rei da cidade e seus habitantes se arrependeram de seus maus caminhos, jejuaram e vestiram-se de saco como sinal de humildade. Eles clamavam a Deus por misericórdia e renunciaram à violência e à maldade. Deus viu o arrependimento sincero de Nínive e decidiu não destruir a cidade. A profecia do profeta Jonas em relação a Nínive era a destruição. Deus escolheu Jonas, falou que ele fosse para a cidade de Nínive para profetizar que eles iam ser destruídas por causa do pecado deles, que estavam superando todo tipo de misericórdia. Eles não estavam tendo misericórdia, eles estavam praticando violência e praticando maldade. Então, teriam que ser exterminados. E o profeta Jonas foi anunciar isso. E sabe o que eles fizeram? Toda a cidade de 120 mil habitantes, juntamente com o rei, diz aqui, o rei da cidade e seus habitantes se arrependeram de seus maus caminhos. Então, o jejum exigido por Deus para os ninivitas, primeiro, arrepender dos seus maus caminhos. Segundo, vestir-se de saco e cinza em sinal de humildade. Isto é, deixar suas roupas pomposas, deixar os seus luxos, vestir de saco e cinza, demonstrando humildade. Era o jejum exigido. Feito isso, eles clamaram a Deus por misericórdia e renunciaram à violência, deixaram de praticar a violência e deixaram de praticar a maldade. O resultado, Deus viu o arrependimento sincero de Nínive e decidiu não destruir a cidade. Esse é o segundo jejum exigido ainda no Velho Testamento. Agora nós vamos para o terceiro jejum. Esse terceiro jejum foi Jesus que ordenou. É o ensinamento de Jesus. Ele deu uma terceira forma de jejum e o seu significado. Isto é, o porquê que tem que jejuar assim e qual o resultado. Então vamos ler aqui no Novo Testamento, que diz o seguinte: de acordo com a Bíblia, a casta de demônios só pode ser expulso pela oração e pelo jejum. Primeiro Jesus falou, olha, existe uma casta de demônios que esse tipo de demônio só vai ser expulso através da oração e através do jejum. Além disso, é importante ter contato com Deus diariamente e render a vida a Ele. O jejum ensina a negar o que os sentidos estão dizendo e pode ajudar a superar a incredulidade. Então tem esses benefícios. Para tudo isso, fazer o quê? Expulsar uma casta de demônio, uma espécie de demônio que só sai só deixa de perturbar as pessoas através do jejum e oração. Agora, esse jejum e oração, Jesus ensinou o seguinte: quando for jejuar e for orar,
para expulsar demônios, lava o seu rosto, penteia o seu cabelo, tenha uma feição alegre, entra no seu quarto sozinho, fecha a tua porta e ora ao Pai Celestial. É em secreto que o Pai Celestial vai te ouvir secretamente e vai responder às tuas orações, fazendo o quê? Expulsando os demônios da sua vida e da vida das pessoas que você deseja que os demônios saiam, das vidas das pessoas que nos procuram para ter uma vida liberta. Tem pessoas que têm vida perturbada, com muita depressão, muita tristeza, muita angústia. Tem pessoas que vivem angustiada, preocupada com tudo, uma preocupação com as coisas que ainda vão acontecer. Isso são opressões do maligno, e isso só sai com jejum e oração. E esse jejum e essa oração que Jesus ensinou lava o teu rosto, penteia o teu cabelo, fica com as feições alegres, não conte para ninguém que está jejuando, não sai falando por aí, não, eu estou jejuando, porque agora eu vou fazer um jejum. Não, entra no teu quarto, fecha a porta, em silêncio, fala com o Pai Celestial e o Pai Celestial vai te responder. Não sejamos como os escribas, como os fariseus que saem nas praças falando aí que estamos jejuando, que estamos sacrificando. Isso é feito conosco e com Deus. Muito bem, vemos aqui 3 tipos de jejuns que está na Bíblia Sagrada. 2 no Velho Testamento e 1 falado por Jesus no Novo Testamento. Agora, neste momento, eu quero orar por todos os nossos visitantes. Eu gostaria que todos nós ficássemos contritos a Deus, para que esta palavra possa entrar na nossa mente e nós entendemos que, na verdade, resumindo tudo, o verdadeiro jejum é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Fazendo isso, estamos praticando o verdadeiro jejum, refreando a nossa língua, não falando palavras vãs, não murmurando, não ficando iracundo, não, mas em tudo dai graça diante do Senhor. Esse é o verdadeiro jejum que nós temos que praticar. Oremos. Pai amado, em nome de Jesus Cristo Nazareno, Cordeiro de Deus, eu coloco na tua presença todos os nossos ouvintes e te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos dando graça, nos dando entendimento, nos dando compreensão, para nós te servirmos de uma forma agradável aos teus olhos e ao teu coração, para o Senhor responder às nossas orações. Por isso, precisamos do teu Espírito Santo na nossa vida. Na direção do teu Espírito, nós vamos pedir e o Senhor vai nos conceder a nossa bênção. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, dê uma semana de paz, uma semana de vitória a todos os nossos ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Vá lá no YouTube, coloque pastor e advogado João dos Santos. É separado mesmo, escreve normal, pastor e advogado João dos Santos. Vai aparecer lá meu canal. Ou então você pode abrir o Google e coloca lá pastor e advogado João dos Santos. Ou coloca o meu nome completo, João dos Santos Gonçalves de Brito. Aí vai sair toda a minha rede social, Facebook, Twitter, X e todos, TikTok, e você pode me acompanhar meus vídeos, e principalmente no YouTube. Abre um vídeo meu, aí debaixo do vídeo está escrito assim, inscreva-se.
é de graça, você não vai gastar um centavo, e vai me ajudar, e vai ajudar o YouTube, e vai ajudar muitas pessoas, porque o YouTube vai enviar esses vídeos meus para outras pessoas que vão ouvir a palavra, que vão ser abençoados. É muito importante você se inscrever. Toca o dedinho lá, onde está escrito inscreva-se. Aí vai aparecer um sininho e você vai triscar o dedo lá no sininho. Aí todas as vezes que eu gravar um programa, que eu postar um vídeo, você recebe uma mensagem de fração de segundo. Aí, quando você puder, você abre e vai assistir aquele vídeo, vai orar comigo e Deus vai abençoar a todos nós, assim como Deus recomendou lá o povo de Israel que fosse unido, fez todas aquelas recomendações para eles serem um país, ter condições de sobreviver em um país. Faça isso e nós vamos ter condições de sobreviver nesse mundo espiritual cheio de problema, mas contudo nós vitoriosos e cheios de graça. Amém e amém. Até amanhã, se Deus quiser.